Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Nós aqui novamente para mais uma aula de ciências da natureza. Nesta, vamos estudar o ar, a sua movimentação e suas características. Vamos lá então? Iniciemos estudando o ar, verificando a camada de ar que está presa ao redor da superfície terrestre graças à ação da gravidade, isto é, de uma força de atração da Terra sobre os corpos que estão em sua superfície. E a camada de ar que nos envolve, ela é uma finíssima película, considerando a dimensão, considerando o volume da Terra. O desenho demonstra a camada de ar, a atmosfera. Estudada pelos cientistas, puderam com isso dividir de modo imaginário em 5 outras camadas menores, a saber, troposfera a primeira. Nela ocorrem os fenômenos atmosféricos que conhecemos, nela também as naves conhecidas como aviões, como os balões, ficam suspensos, se movimentam. E essa camada, a temperatura média ao nível do mar é de 15 graus Celsius, podendo variar nos polos para 45 graus negativos ou no topo, na parte mais alta da atmosfera, que é na porção final, nos seus 17 quilômetros, podendo chegar a temperatura a 85 graus Celsius negativos. Em seguida, temos a camada de ar denominada estratosfera. Ela vai até cerca de 50 quilômetros de altitude. Nela, a temperatura chega até 60 graus Celsius negativos e ela tem algo importante, que é o ozônio, constituído do mesmo elemento do gás oxigênio. Suas moléculas são formadas por 3 átomos de oxigênio e nos protege do excesso de raios ultravioletas provindos do Sol. Se a espessura da camada de ozônio na estratosfera diminui, consequentemente, a gente tem o conhecido buraco de ozônio. E aí a Terra fica desprotegida, podendo receber excesso de raios ultravioletas. Nos vegetais, as partes mais delicadas, mais frágeis, como as folhas, podem sofrer danos irreversíveis, queimadas. E nossa pele, na parte mais sensível do corpo, pode originar diversos tipos de cânceres. Em seguida, nós temos a mesosfera. Ela vai até cerca de 80 quilômetros da superfície terrestre. A temperatura chega até 90 graus Celsius negativos. A gente observa que os corpos rochosos vindo do espaço, por exemplo, os meteoritos, são queimados. A gente observa essa figura que eles são queimados pela ação do atrito com os componentes da mesosfera, o que isso nos protege de possíveis choques de meteoritos, como assim tem a hipótese de que os dinossauros sofreram extinção por consequência de meteoritos que se chocaram com a Terra. Esses meteoritos provocaram grandes explosões, fazendo com que ocorresse uma camada muito escura sobre a superfície terrestre, impedindo que a luz do Sol chegasse até a Terra. Com isso, ficou durante muito tempo muito frio, sem alimentos, e os dinossauros, por consequência, se extinguiram. Logo em seguida, temos a camada mais quente da atmosfera, que é a termosfera. Na termosfera, a temperatura pode chegar até 1500 graus Celsius. É nessa camada que ocorrem maravilhosos fenômenos luminosos, como a aurora boreal, que acontece no Polo Ártico, e a aurora astral, que acontece na Antártida. E, finalmente, a última camada se estende até 800 km da superfície terrestre, é a exosfera, a camada em que os gases aqui são raros, e um gás muito presente é o hélio, que é um gás leve usado para encher balões. Podemos verificar que o ar exerce pressão.
Essa experiência realizada em sala de aula pelo Felipe Afonso demonstra que o ar exerce pressão sobre o papel de baixo para cima, impedindo que o papel caia. A pressão do ar, ela está nesse caso de baixo para cima. O ar exerce pressão sobre todos os corpos na superfície em todas as direções, inclusive internamente no nosso corpo tem pressão do ar. Por isso que nós não sentimos a pressão de fora com a pressão de dentro anula a força do ar sobre o nosso corpo. Só percebemos eventualmente essa diferença de pressão quando subimos ou descemos a serra. É preciso também aprendermos que as partículas do ar, ou seja, as moléculas que formam o ar, estão mais concentradas na base, próximo à superfície, enquanto na montanha as partículas ficam mais rarefeitas, ou seja, o ar fica menos concentrado. Se compararmos a pressão atmosférica nessas diversas regiões, o lugar mais baixo, o lugar mais próximo do mar, do nível do mar, que é o caso de Santos, a pressão atmosférica, a coluna de ar aqui, ela é grande. Há muita pressão do ar. A coluna de ar em São Paulo é menor, a coluna de ar sobre Santos, e a coluna de ar em Campos do Jordão é pequena. Portanto, menor pressão atmosférica em Campos do Jordão, cuja altitude é de 1.700 metros, maior pressão do ar em relação a Campos do Jordão em São Paulo, a altitude é de 800 metros, a coluna de ar é um pouco maior sobre os objetos, e em Santos, que a altitude ela é de 2 metros acima do nível do mar, a coluna de ar é tamanha, então a pressão do ar é maior. Logo, aqui o ar está mais concentrado, aqui o ar está menos concentrado em relação a Santos, e em Campos do Jordão o ar está rarefeito, pouco concentrado comparativamente a Santos, a São Paulo e a Santos. O alpinista, ao escalar uma montanha, além do cansaço que advém em virtude do esforço físico, há um cansaço também pela dificuldade de respirar, ou seja, pela dificuldade de obter oxigênio em grandes altitudes. E falaremos um pouco da circulação do ar no planeta numa forma de exemplos bem simples, que é o caso da frente. A frente é uma zona de transição em virtude do encontro de duas massas de ar. Uma massa polar, que é uma massa de ar fria que vem dos polos, pode ser do polo ártico ou da Antártica, que é o nosso caso, e uma massa tropical que vem dos trópicos ou do Equador. O encontro dessas duas massas forma uma zona de transição, que é a frente. Ela pode ser uma frente fria, quando a massa de ar frio se desloca em direção à massa de ar quente. O ar quente mais leve, ele tende a se expandir, e a massa de ar fria se aproxima por baixo. Aqui, com certeza, a temperatura baixa, podendo ou não ocorrer chuvas. Quando nós temos uma frente quente, é quando uma massa de ar quente avança em direção à massa de ar fria. Nesse avanço, a massa de ar quente se eleva, que ela está quente, e a massa de ar fria fica por baixo. Isso origina a frente quente, cuja característica principal é a temperatura mais elevada, podendo acontecer chuva ou não. Jovens, esta aula, que foi rápida, termina por aqui. Vimos que o ar está envolto numa camada, ela é composta de 5 camadas menores, de acordo com os estudos dos cientistas. Podemos verificar também que envolvidos no ar da atmosfera, nós sofremos a pressão em todas as direções, inclusive dentro e fora do nosso corpo, porém nós não a sentimos porque a pressão ela se anula, a que vem de fora e a que vem de dentro.
com exceção das ocasiões em que subimos ou descemos a serra, sentimos a diferença de pressão dos nossos tímpanos. Continuando, o nosso estudante Felipe demonstrou, por meio de uma experiência simples, que o ar exerce pressão. Por fim, verificamos que, de acordo com a altitude, poderemos ter mais ar mais concentrado, ar exercendo mais pressão, ou maior altitude, nós temos menos ar mais rarefeito, ar exercendo menos pressão. E o ar, ele circula na atmosfera de acordo com a diferença de temperatura. E aí o encontro de massas de ar, ou seja, massas de ar fria com massa de ar quente, se encontrando, formam as frentes. Temos a frente fria, quando a massa de ar fria avança sobre a massa de ar quente, e a frente quente, quando a massa de ar quente avança sobre a massa de ar frio. Por hora é só. Agora é a vez de vocês realizarem a atividade deste conteúdo, desta aula, para verificar o que vocês assimilaram, o que vocês aprenderam. Bons estudos e até breve.